nossa primeira sessão aberta inaugural da Liga de Psicologia baseada em evidências. O tema de hoje é por que basear nossas práticas em evidências. E a gente tem o prazer de iniciar nossa história, né, com chave de ouro, pois a gente tem hoje aqui um grandíssimo convidado, que é o Jean Leonardi. Antes de iniciar, eu também queria fazer alguns agradecimentos, né, aos nossos diretores que ajudaram na organização do evento e no funcionamento da Liga, alguns professores que ajudaram a gente no processo de efetivação, o Leonardo, que é o nosso orientador, o Fabrício, o Yuri, a Tati, e ao público que está aqui hoje para prestigiar a gente, e ao Jean também por aceitar o nosso convite e tornar o evento possível. Então, obrigado a todos vocês. A gente está muito feliz mesmo por termos vocês aqui com a gente. E agora a nossa vice-presidente, a Ellen, vai fazer a apresentação do nosso convidado, que já dispensa apresentações, né? Mas vamos lá. Jean Luiz Leonardi possui graduação em Psicologia pela PUC-SP, especialização em Terapia Comportamental pelo Paradigma, formação em Terapia Comportamental Dialética pelo Behavioral Tech, mestrado em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento pela PUC-SP e doutorado em Psicologia Clínica pela USP. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamental na gestão 2015-2016 e é presidente da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidência. É sócio do Viver de Psicologia, onde é responsável pelo projeto pedagógico e curadoria de conteúdo. Atua há 15 anos como terapeuta, supervisor clínico e mentor de psicólogos. Por fim, vale destacar que Jean divulga conteúdo sobre psicologia todos os dias em sua conta no Instagram, que é @JeanLeonardi. E a gente também quer dar o aviso de que vocês devem prestar atenção no chat, porque em algum momento a gente vai liberar uma lista de presença e a partir dela nós vamos emitir os certificados. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Parabéns demais pela iniciativa. Cada vez que eu vejo surgindo um grupo como o de vocês, eu fico com uma sensação de missão cumprida e de otimismo em relação ao futuro da psicologia no Brasil. Porque está na mão de vocês, né? Eu já estou na direção eu já estou na metade da vida para a morte, assim. Vocês já estão no começo, assim, da carreira, então vai estar na mão de vocês isso, tá? Me diz uma coisa. Qual é a noção, o conhecimento dessa galera sobre prática baseada em evidências? Assim? O que vocês já sabem, o que vocês não sabem? Até para eu ajustar um pouco aqui, não ficar, sei lá, falando um monte de coisa que vocês já sabem, assim, sabe? Então, eu imagino que o pessoal da Liga já tem um tipo de base, mas o público geral deve estar bem no início, assim. Tá bom. As coisas na faculdade, mas na UFBA, mas eu acho que ainda falta respaldar algumas noções básicas mesmo. Perfeito, tá bom. Então, fechou. Então, vamos começar do começo, tá? Eu tenho até mais ou menos 9 horas, incluindo as perguntas e tal, né? Tá bom. Vamos começar do começo. Primeiro aviso, assim, eu vou falar tudo sobre a ótica da psicologia clínica, sobre a ótica da psicoterapia, porque é a minha área de atuação, é o que eu sei fazer, mas toda essa lógica você pode transpor para a psicologia hospitalar, para a psicologia organizacional, para a psicologia escolar, para qualquer área de prestação de serviços em psicologia. Eu quero trabalhar com psicologia do esporte, vale para você. Eu quero trabalhar com psicologia jurídica, vale para você. Tá bom? Então, acho que esse é um recado importante. Assim. E a segunda coisa que eu quero que vocês entendam é que eu basicamente vou abordar 2 conjuntos de motivos pelos quais alguém deveria atuar com prática baseada em evidências. Um conjunto de motivos tem a ver com ciência, com o funcionamento do mundo, de como a realidade acontece, e um conjunto de motivos tem a ver com uma questão social, cultural, política, econômica, ética, tá? Então são 2 conjuntos de fatores bem diferentes. E eu gosto sempre de começar essa discussão com o seguinte: toda vez, mas assim, toda vez, sem exceção,
que eu falo sobre prática baseada em evidências, que eu falo sobre psicoterapia, que eu falo sobre consultório, qualquer coisa assim, sempre tem alguém que diz assim, não, mas você está dizendo que tal abordagem ou é ineficaz, ou não tem evidências, mas os pacientes melhoram, né? Tipo, poxa, profissional tem lá um monte de paciente melhorando, outros pacientes sendo recomendados, as pessoas satisfeitas com o serviço e tal. Tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, e assim, você pode nunca mais lembrar que eu existo, mas guarda isso para o resto da sua vida, que é o fato de um paciente melhorar durante a psicoterapia ou qualquer outra prestação de serviços, isso não serve como evidência de eficácia daquela intervenção, daquela prestação de serviço, daquela abordagem terapêutica, tá? Por quê? Porque existe um negócio chamado confundidores. Tá? O que são confundidores? São fatores que afetam o desfecho, os resultados, a melhora do paciente e que não tem absolutamente nada a ver com a terapêutica em si, tá? Então, é mais ou menos o seguinte, tá? Se eu e a Ellen pegarmos gripe e eu fizer um monte de coisa, chupar limão, tomar remédio, vitamina C, blá, 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 comer cenoura e isso aqui, e a Ellen não fizer nada, daqui uma semana nós dois estaremos curados. E talvez eu diga aqui que a gripe precisa de limão, vitamina C e cenoura, enquanto que a Ellen sabe que não precisa de nada. Agora, essa é uma observação real, certo? Eu fiz tudo isso e melhorei. A Ellen não fez nada e melhorou. O problema é que, geralmente, eu não conheço a Ellen. Ou eu, sei lá, tipo, só tenho o exemplo meu, não tenho outros exemplos. Ou eu não controlei outros fatores e assim por diante, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o nosso organismo, o corpo humano, ele tem uma probabilidade de recuperação espontânea. A simples passagem de tempo pode produzir uma melhora, tá? Você pode, por exemplo, tá numa fase difícil da sua vida, tá sofrendo, e com o tempo as coisas vão se acertando, sabe? Assim, tipo, sei lá, você recebe um aumento no trabalho, ou você sai de um trabalho chato pra caramba e vai pra um trabalho legal, você termina um relacionamento abusivo, sei lá, o teu pai assiste um filme que traz reflexões sobre a vida, ele passa a te tratar melhor do que ele te tratava, sabe, assim? Então a vida vai acontecendo, assim, essas coisas vão tendo um impacto, tá? Então a simples passagem de tempo pode ser um fator que interfere, que produz, que contribui para a mudança do que o paciente está conseguindo lá, dos seus resultados, tá? Então esse é só um confundidor. A gente vai ter outros confundidores, como, por exemplo, o efeito placebo, né? A própria sensação de estar sendo cuidado, estou fazendo alguma coisa, sabe? Assim, tem alguém ali me cuidando, tal. E, no caso da terapia, existe até uma discussão, que eu não vou entrar aqui agora, que se isso é placebo ou não em terapia, porque, por exemplo, quando um médico te dá uma injeção, se diz que o cuidar, a relação com o médico tal, já tem um efeito placebo, mas isso não é o remédio, né? O remédio é a injeção. No caso do psicólogo, isso já é meio parte do tratamento, né? A escuta, a validação, o prover expectativa. Então essa é uma longa discussão, a discussão do placebo em terapia, mas eu não vou entrar aqui muito, tá? Agora, a gente tem outras coisas que a gente chama de regressão para a média. Tá? Então, o que é a regressão para a média? Quando você tem vários dados, vários eventos acontecendo e você observa um padrão, existe ali um padrão de funcionamento naqueles dados, que seria a tua média, tá? E na tua média, você vai seguindo aquilo ao longo da vida e, eventualmente, você sai desta média. Então, por exemplo,
sei lá, o Tarcísio, o que você costuma comer, assim, no almoço de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira? Frango ou opção vegana do RU. Tá. Então, fala mais. O que mais que você come, assim? Feijão, arroz, salada. Perfeito. Né? Então, o Tarcísio tá lá comendo essas coisas. Arroz, feijão, salada. Não come nada de animal, é isso? Não come nada de animal, beleza. E aí vamos imaginar o seguinte. Imagina que chega ali no sábado. É um pouco diferente, não é? Sábado à noite, o domingo. O que você come, assim, nesses eventos mais fim de semana, assim? A gente dá uma avaliada. Talvez sair com os amigos, vai comer uma pizza, algo assim. Perfeito. Sai da rotina. Sai da rotina, né? Só que se a gente for pensar, esse é o padrão do Tarcísio. De segunda a sexta, um tipo de alimentação, sábado e domingo, um outro tipo, mas isso se repete meio que toda semana, tá? Só que acontece, vamos imaginar que acontece uma alimentação extraordinária do Tarcísio. Por que uma alimentação extraordinária? Porque, sei lá, foi aniversário de 90 anos da avó dele, ou ele fez aniversário de namoro, ou ele tá comemorando, faz, sei lá, 5 anos que ele parou de fumar, qualquer coisa assim, entendeu? Ele se formou na faculdade. Existe um evento e ele faz uma refeição diferente, tanto do que ele come ali no fim de semana, quanto na segunda a sexta, certo? Ele vai comer lá um negócio especial, talvez ele vá num lugar caro, que ele não pode ficar indo todo fim de semana, uma coisa assim. Só que acontece? Ele sai da média. O que acontece segunda-feira? Ele volta pro arroz, pro feijão, pra salada, certo? Ele regride a média. Gente, o que isso tem a ver com ciência, com prática baseada em evidência, com psicologia e tal? Pensa assim, pensa que eu tenho uma pessoa que tá com depressão, tá? E essa pessoa, ela tá ali com uma depressão, vou chamar nota 5, vai, de 0 a 10. Então, assim, tá meio triste, trabalha se arrastando, mas trabalha, né? Faz um sexo sem graça, mas faz, sai com os amigos, não se diverte, mas sai, percebe, assim? E aí vai ali agora funcionando com essa depressão nota 5, tá funcionando. E essa é a média desse indivíduo. E aí, esse indivíduo, ele tem uma variação, ele sai da média dele. Então ele vai para uma depressão nota 9. Agora o que acontece? Agora não é que ele dorme mal, agora ele passou a noite em claro. Agora não é que ele trabalhou se arrastando, ele nem foi trabalhar. Agora não é que ele faz um sexo sem graça, ele nem consegue fazer sexo. Percebe? Neste momento, o que esse cara faz? Ele pensa, eu preciso de ajuda. E ele marca uma sessão de terapia comigo. E ele chega para mim com nota 9 de depressão. Dá 10 dias, dá 15 dias, ele volta para nota 5 de depressão. O que eu faço? Sou bom pra caralho. Em 2 sessões de terapia, o cara ficou zerado. Olha quanto ele já evoluiu. Aqui, eu posso até usar instrumento padronizado. Olha aqui que o instrumento me mostra. Percebe? Então, note que só passagem de tempo, efeito placebo, regressão à média, são fatores que já te deveriam falar assim, cara, quando o meu paciente melhora, isso não significa nada. Ele pode estar melhorando graças à minha intervenção, ele pode estar melhorando porque outras coisas estão acontecendo na vida dele. E eu tenho outros confundidores ainda nesse bololô. Tá? Eu tenho, por exemplo, o paciente ele pode estar fazendo uma intervenção concomitante. Então, por exemplo, ele trata a terapia com você e toma um antidepressivo. O quanto foi a terapia, o quanto foi o antidepressivo. Né? Ou a minha frustração número 1 como terapeuta, eu vou contar para vocês qual é. Eu estou há 2 meses tentando ajudar meu paciente a dar um passo X. E há 2 meses ele não dá o passo X. Ele chega na sessão quarta-feira e diz, dei o passo X. E eu fico felizão e ele me diz que ontem eu fui na cartomante e ela falou que eu tenho que dar o passo X. Então eu estou ali há 2 semanas tentando dar o passo X, uma meia horinha na cartomante e ele dá o passo X. Gostando eu ou não, é alguém intervindo concomitantemente, alguém metendo o bedelho na mesma direção. Será que se a cartomante não tivesse falado, ele teria dado esse passo? Ou será que se eu não tivesse há 8 semanas nisso, a cartomante tivesse falado, ele daria esse passo? Não sei. Percebe?
Então eu tenho esse bando de coisa acontecendo ali, tá? Então, de novo, o fato de um paciente melhorar durante a psicoterapia não serve como evidência de eficácia de nenhuma abordagem terapêutica, tá? Efeito placebo, passagem de tempo, regressão à média, a gente tem viés de memorização, tem até outros confundidores, não vou falar todos aqui porque demoraria muito, tá? Além disso, ainda que você tivesse alguma maneira mágica de saber que o paciente melhorou graças ao teu método, a gente está falando o quê? De alguns casos individuais, né? Tipo, eles são confiáveis, meia dúzia de casos ali, 10, 20 casos, que você não comparou com nada, né? E ainda assim, vamos imaginar que todos os pacientes da Luísa melhoram. O quanto é o método, o quanto é a Luísa? Percebe? Para eu separar a pessoa do método, eu precisaria que esse mesmo método fosse feito pela Luísa, pela Luana, pela Ana Paula, pela Larissa, pela Alexandra, pela Gabriela, etc, etc. Certo? Então, tudo isso aqui, do ponto de vista científico, já diz para você que, ó, essa tua identificação de eficácia, no fundo, não serve para nada, do ponto de vista de evidências. Beleza? Dito isso, além de todos esses confundidores, nós, terapeutas, temos os nossos vieses cognitivos. Então, nós temos as nossas falhas de percepção. Às vezes, eu enxergo o sucesso quando existem indicadores de fracasso, né? Gente, eu não sei vocês, assim, mas eu sou terapeuta e o que me faz ser terapeuta, assim, no dia a dia são duas coisas. Melhora do paciente e dinheiro. Se ele melhora e não me paga, eu não estou muito feliz. Se ele me paga e não melhora, eu também não estou muito feliz. Eu quero que ele melhore e eu quero que ele me pague. Certo? É o meu trabalho, eu quero viver disso e eu quero que ele melhore. Se o paciente estiver me pagando e estiver melhorando, eu fico chateado. Então, eu tenho já, desde a linha do ponto de partida, a expectativa de que ele melhore. Eu quero que ele melhore. Isso diz respeito tanto a eu me importar com aquela pessoa que está sentada na minha frente, quanto uma questão meio de ego, assim, né? Tipo, eu quero me sentir competente, eu quero ter a percepção de que eu sei o que eu estou fazendo, tá? Então, nisso, aparecem vários vieses, como viés de atenção, viés de confirmação, viés de atribuição. Vocês já ouviram falar no viés de atribuição? O viés de atribuição é o meu preferido. Ele é assim, tudo que o meu paciente melhora, eu atribuo à terapia. Tudo que meu paciente não melhora, eu atribuo ao mundo, né? A mãe dele é uma chata, o chefe dele é um escroto, o trânsito de São Paulo é uma merda, também ele só come fast food, desse jeito não tem como ele ser saudável mentalmente mesmo, percebe? Então, eu acabo tendo todos esses vieses aqui, tá? E aí, neste momento, talvez algumas de vocês estejam com uma certa desesperança, que é assim, bom, se os confundidores afetam o desfecho, mudam o funcionamento do paciente, né, podem ser responsáveis pelo resultado clínico. E eu ainda como terapeuta, além disso, posso enviesar a interpretação, errar o entendimento, tirar conclusões equivocadas, fudeu, assim, né? Tipo, o que eu faço com isso? Assim? O que eu faço com isso? E eu tenho uma boa notícia e eu tenho uma má notícia. A má notícia é que quando você está atendendo o seu paciente, pode trocar o seu paciente pelo aluno da escola que você faz psicologia escolar, pelo atleta que se atende na psicologia do esporte, pelo funcionário do psicologia organizacional, pode trocar para o âmbito que você quiser aí, tá? O teu paciente, enquanto você atende ele, você nunca vai saber se é você ou se são os confundidores. Essa é a má notícia, tá? Nem eu, nem você, ninguém vai saber. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que eu consigo tirar essas conclusões no contexto de pesquisa. Porque na pesquisa clínica, eu consigo fazer um estudo rigoroso
para ou eliminar ou minimizar todas essas coisas. Ou, por exemplo, se eu pego 100 pessoas com depressão e separo em 2 grupos de 50, eu tenho passagem de tempo em um grupo, passagem de tempo em outro grupo. Eu tenho regressão à média em um grupo, eu tenho regressão à média em outro grupo. Eu tenho placebo em um grupo, eu tenho placebo em outro grupo. E aí o que acontece? Qual vai ser a diferença entre esses dois? Um vai receber um método de intervenção, um não vai receber. Ou um vai receber um método de intervenção, o outro vai receber outro. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, assim, se amanhã o Tarcísio inventar uma terapia para depressão e ele quer fazer uma pesquisa do método dele num grupo controle, o grupo controle não pode ser nada. Porque dado que a gente já tem tratamentos tanto medicamentosos quanto psicoterápicos para depressão, você compararia com isso, porque não é ético você deixar um monte de gente deprimida fazendo nada quando existe alternativa. Tá? É diferente de você testar vacina para Covid, por exemplo. Não tem nada, então você está testando a vacina versus nada mesmo, porque não tem opção. Tá? Hoje, faria mais sentido você testar contra uma coisa que já está no mercado, para ver se é tão boa quanto, superior ou não. Tá? Beleza? Então essas são as boas notícias e as más notícias. E aí quando você vai para a prática clínica, qual é a lógica da prática baseada em evidências? Tá, então eu tenho um método, uma intervenção, uma abordagem, um jeito de trabalhar, que se mostrou superior a todas essas coisas, passagem do tempo, porque os 2 grupos estão ali, aí sim eu faço uso daquilo. Tá certo? E aí eu vou fazer uso daquilo com a intenção de produzir a melhora, mas quando o meu paciente melhorar, no consultório, na prestação de serviço, eu nunca vou saber se fui eu ou não. Tá bom? Tá claro até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma pergunta de esclarecimento, fica à vontade. Se for pergunta de debate, a gente deixa pro final. Mas fala, putz, entendi muito bem isso, pode explicar sem problema nenhum. Tá bom? Tranquilo? Então, quando eu falei aqui de confundidores e de vieses cognitivos do terapeuta, eu estou falando para vocês dos fatores científicos pelos quais você deveria trabalhar com prática baseada em evidências. Tá? Agora, vamos para as razões outras, sociais, culturais, éticas, políticas, econômicas e tal. Tá? Então, a primeira coisa por que atuar com prática baseada em evidências? Do ponto de vista ético, e isso não sou eu que estou falando, isso está em livros há décadas, tá? Toda prestação de serviços em saúde é um ato médico, é um ato ético, tá? O que isso significa? Que você deveria atender um princípio da bioética, que é o chamado beneficência, ou seja, produzir o bem para o paciente, e você deveria evitar maleficência, que é o princípio da não maleficência. Não sei se vocês se lembram, quando estava sendo testada a vacina AstraZeneca para o Covid, que teve uma mulher gestante que teve uma trombose. E houve a dúvida se a vacina teria induzido a trombose na gestante. Tá? O que se faz nessa hora? Se para tudo e vai investigar se aquilo ali pode ter sido induzido pela vacina ou não. Por quê? Porque antes de saber se a vacina é eficaz ou não, a dúvida tem que ser, faz mal? Tá? Então imagina que eu vou num dentista que cura minha cárie. Só que o químico que ele cura a minha cárie, quando escorreu 2 gotinhas pela minha garganta, me deu câncer no pâncreas. Tá tendo maleficência. Percebe? Então, antes de ter a pergunta se funciona ou não para a cárie, a pergunta é, me faz mal? Tá? E eu vou abrir um parênteses aqui já e dizer para vocês o seguinte. Nós da psicologia temos um equívoco de pensar que terapia não faz mal. Todo mundo devia fazer terapia, né? Diferente do remédio, não tem efeito colateral. Isso é uma lenda, tá? Terapia pode fazer muito mal e terapia tem efeitos adversos. A gente já tem uma literatura sobre isso, sim, tá? Então, cuidado, porque quando fala, às vezes, em remédio psiquiátrico, mas os efeitos colaterais, né? E ninguém pergunta isso da terapia, às vezes,
tá? Então a gente tem que perguntar isso também, tá? Não se conhece nenhuma intervenção na área da saúde que não tem efeito colateral, tá? Então na psicologia não teria muito por que ser diferente. Tá? Então a primeira questão aqui mais ética tem a ver com, então, você produzir benefícios para o paciente e não produzir malefícios, tá? É claro, gente, que aqui benefícios, malefícios, vai depender um pouco de quem é o paciente, o que ele quer, o que ele valoriza e assim por diante, tá? Vamos abrir um parênteses aqui, né? Tarcísio disse que é vegano, tá? Então agora imagina que eu sou um fisioterapeuta e que eu tô... Desculpa, fisioterapeuta, um nutricionista, e eu tô prescrevendo aqui pro Tarcísio ovo, carne, frango, peixe, dananã, e ele diz pra mim que é vegano. Eu falo pra ele, que vegano? Que larga a mão de frescura, vai comer ovo, vai comer carne. Tipo, isso aqui, eu tô ignorando ali o que é visto como bom para esse paciente, o que é visto como ruim para esse paciente. Bom e ruim não é pura fisiologia, certo? Tem a ver com os valores, com as crenças, com as preferências, tá certo? Então, isso obviamente vai variar aí de paciente para paciente e, obviamente, que princípios éticos acima do individual vão estar na frente, né? Então, meu paciente tem uma vida, assim, sei lá, eu atendo uma mulher que tem um marido violento, tal, e a melhor coisa que aconteceria na vida dela é se esse cara morresse, então eu vou ajudar ela a assassinar o marido. Bom, eu estaria infringindo um princípio que vai além dela, né? Um princípio acima ali. Tudo bem? Então, beneficência e maleficência. Então, você oferecer para o paciente uma intervenção que se mostrou eficaz nas pesquisas clínicas e que se mostrou segura nas pesquisas clínicas, ou com menos efeitos colaterais nas pesquisas clínicas. Beleza? Agora, tem outras duas coisas aqui importantes. Uma delas é que a prática baseada em evidências, ela evita o custo de oportunidade. Então, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito de custo de oportunidade. Todos nós aqui estamos, neste momento, envolvidos numa relação de custo de oportunidade. Tá? Eu, por exemplo, ao estar dando aula para vocês aqui, eu não estou com meus filhos. Certo? Eu estou perdendo a oportunidade de estar com meus filhos para estar aqui com vocês. Eu não estou tomando banho para estar aqui com vocês. Eu não estou lendo para estar aqui com vocês. A mesma coisa vale para vocês. Tá? Vocês estarem me assistindo agora, vocês estão perdendo a oportunidade de todas as outras coisas da vida de vocês. Ficar com a família, estudar, dormir mais cedo, jogar videogame, sei lá, o que é para cada um interessante aí. Beleza? Então, o que isso tem a ver com saúde aqui? Imagina o seguinte, imagina que eu estou fazendo musculação, tá? E eu lesionei aqui o ombro, beleza? Isso me traz vários prejuízos. Eu não consigo pegar uma panela pesada que fica ali no armário de cima na minha casa. Eu não consigo carregar as compras do supermercado. Eu não consigo pegar os meus filhos no colo. Eu sinto dor, isso me atrapalha para dormir. Percebe? Então, eu tenho este problema. Só que o que acontece? Eu vou no ortopedista. E o ortopedista diz para mim, você precisa fazer fisioterapia. E eu vou na Luana, fisioterapeuta. Só que a Luana usa como intervenção um método que ela gosta, um método que ela se identifica, um método que é compatível com a visão de mundo dela. Só que é um método que não tem evidências. E a hora que eu vou na Luana, eu não vou na Ana Paula, eu não vou na Alana, eu não vou na Larissa, eu não vou na Gabriela, que fazem uso de fisioterapia baseada em evidências. Então, a hora que eu vou na Luana, eu perdi a oportunidade de receber um tratamento melhor, um tratamento mais eficaz. Isso é o custo de oportunidade. Qual é, para mim, a coisa mais triste dessa história? Que o paciente, ele sempre acha que está sendo atendido baseado em evidências. Ele acha que se ele está recebendo, tem de melhor. Né? Quando eu vou no dentista, eu estou achando que ele está me usando, sei lá, anestesia que faz menos dano para o meu organismo, que ele está
cobrindo meu dente com um produto que não é cancerígeno, que cobrir o dente é melhor do que arrancar o dente fora, e que usar porcelana é melhor do que usar, sei lá, que outra substância, percebe? Só que, cara, eu não sou dentista, não sei o que é verdade ou não. É uma crença ali, eu vou lá porque eu acho que ele faz isso direito, percebe? E é isso que o nosso paciente faz. Então, esse psicólogo aí deve saber o que ele faz, né? Afinal, ele se formou, afinal, ele fez especialização, afinal, ele atende há 10 anos, afinal, não sei o que lá. Só que muitas vezes ele está numa ilusão, né? Então, ele está tendo aí perda de oportunidade, um custo de oportunidade alto, tá certo? E, além disso, um último fator aqui é que quando você não trabalha baseado em evidências, você acaba podendo ter gastos financeiros desnecessários, né? Alguém paga a fisioterapeuta Luana, ou eu pago do meu bolso, ou o convênio, meu plano de saúde paga, ou o governo paga com o dinheiro dos impostos e logo todos pagamos, quem paga imposto, percebe? Então, se eu destino... e, às vezes, quando eu falo isso, o povo fala, puta papo de capitalista, não sei o quê. Só que, gente, assim, o dinheiro é finito, né? Se eu resolver pegar 500 milhões de reais e colocar no tratamento da AIDS, esse dinheiro precisa sair de algum lugar. Ou eu deixei de pôr dinheiro no câncer, ou eu deixei de construir uma quadra de futebol na rua para as crianças jogar bola. De algum lugar eu tirei o dinheiro é finito. Então, se você for olhar, por exemplo, o nosso governo gasta já, não esse governo, mas governos anteriores, bilhões de reais em práticas integrativas complementares que não tem sustentação empírica nenhuma, constelação familiar, reiki, homeopatia, né? Algumas, inclusive, têm evidências de que não funcionam. Algumas têm evidências de que são danosas, como a constelação familiar, por exemplo, tá? Para quem não está familiarizado com constelação familiar, só um exemplo, assim, tá? Só para vocês terem ideia do nível da coisa, a constelação familiar entende que se eu estuprar a minha filha, a culpa é da minha esposa que não me serviu sexualmente. Tá? Então é um puta machismo escroto à luz de uma pseudoterapia, uma pseudointervenção, então, tá bom? Que inclusive o seu criador tinha boas relações com o nazismo, diga-se de passagem. Tá? E tá aí, no judiciário, sendo usado para manejo de conflitos com dinheiro público pagando tudo isso. Tá? Tudo bem até aqui? Sim, então nós temos os motivos científicos, confundidores, vieses cognitivos, e aqui os motivos, chamei aí, sociais, econômicos, éticos, políticos e etc. Tá? Dito isso, acho que a gente precisa entender o que é, então, a prática baseada em evidências. O que é este modelo, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que gera muita confusão, é que não se fala, embora vocês vão encontrar por aí no Instagram e até em textos... O pessoal do autismo, não sei por que tem usado assim, eu já falei para eles que está errado, mas eles continuam usando, tá? O termo prática baseada em evidências, ele deve ser sempre no singular, a prática baseada em evidências. Não são práticas baseadas em evidência. Por quê? Porque o que existe no plural são várias intervenções baseadas em evidências, são vários tratamentos baseados em evidência. Por exemplo, esse Talopram é uma intervenção baseada em evidências para depressão, é uma intervenção baseada em evidências para ansiedade generalizada, tá certo? Terapia comportamental dialética é uma intervenção baseada em evidências para o transtorno da personalidade borderline, mas não é uma intervenção baseada em evidências, por exemplo, para transtorno obsessivo compulsivo. Sequer foi testada para isso, tá? Então, isso já mostra para a gente que os tratamentos baseados em evidências, as intervenções empiricamente sustentadas, elas são no plural, e você sempre precisa perguntar dela para algum tipo de problema clínico. Então, se você me perguntar assim, Jean, terapia cognitivo-comportamental é baseada em evidências? Essa é uma pergunta irrespondível.
Porque para que a gente está falando, percebe? É como você perguntar assim, antibiótico tem evidência? Para inflamação no tendão, não. Para Covid, não. Percebe? Tipo, do que a gente está falando? Você não pode perguntar as coisas assim no vácuo, tá bom? Então, eu acho que esse é um aviso importante, tá? Então, beleza. Dito isso, o que é a prática baseada em evidências? Então, por que ela é no singular? Porque a prática baseada em evidências é um comportamento, é uma forma de atender, é um paradigma de tomada de decisões clínicas, em que eu vou integrar 3 coisas, tá? Eu vou falar numa ordem aqui para ser didático, porque uma não é mais importante do que a outra. São as 3 coisas, tá? Então é a melhor evidência disponível, perícia clínica e particularidades do paciente, tá? Aqui, gente, pode trocar paciente por funcionário, aluno, colaborador da empresa, dependendo do contexto que você tiver, tá? Pode ser o alvo da intervenção, o sujeito, chame aí como vocês quiserem, tá bom? Então, beleza. Então, 3 coisas, tá claro? Melhor evidência disponível, perícia clínica e particularidades do paciente. Vamos começar, então, pela melhor evidência. Quando eu falo melhor evidência disponível, talvez você já tenha derivado que existe, então, a pior evidência disponível, certo? Então, existem níveis de evidência, tá? Qual é a pior evidência possível? Acredite se quiser, a opinião do especialista. Esse é o pior nível de evidência. O Jean falou que é para fazer isso. É o pior nível de evidência. Porque o Jean erra, porque o Jean tem conflito de interesse. Talvez o Jean venda um curso do que ele falou que é para você fazer. Percebe? Então, será que dá para confiar? Ou será, quanto que é baseado em evidência, ou quanto é porque é uma intervenção que o Jean gosta, que o Jean estudou muito, que o Jean ganha dinheiro com ela, percebe? Então, a opinião do especialista é a pior. Ele pode só não estar atualizado, ele pode estar por fora das evidências mais atuais. Tá? E aí, o que acontece? Quando você chega nas pesquisas clínicas, uma triste notícia para dar para vocês. Existe hoje uma estimativa, esse número não é preciso, mas existe uma estimativa de que 85% de todas as pesquisas clínicas de todas as áreas da saúde não servem para nada. Tá? Porque elas têm tantos erros metodológicos, limitações, que você não consegue tirar conclusões acertadas. Tá? Então, é mais ou menos o seguinte. Vocês estão a maioria em Salvador, não é? Em Salvador tem um shopping elitizado que eu esqueci o nome. É o Shopping da Bahia? Como é que ele chama? Salvador Shopping, tá? Então imagina o seguinte, imagina que eu quero saber quem vai ganhar a eleição para presidente da República, tá? Eu entro no Salvador Shopping e pergunto para 10 pessoas em quem elas vão votar. 8 vão votar no candidato A, 2 vão votar no candidato B. E eu digo para vocês assim, eu sei que vai dar na eleição. Vai dar 80% para um, 20% para outro. E aí você pergunta para mim, como é que você sabe? Eu fui lá no Salvador Shopping, numa sexta-feira à tarde, abordei 10 pessoas, perguntei que elas iam votar. Eu estou dando um exemplo exagerado para ser didático, mas você vai ter problemas desse tipo nas pesquisas clínicas. Não só aqui a gente tem, por exemplo, o número de pessoas é muito pequeno, né? O local é muito restrito, né? Ainda que eu perguntasse em várias cidades da Bahia, a Bahia é só a Bahia, ela é um estado de todos do Brasil, ela não representa o Brasil inteiro, né? Então eu teria que perguntar na região Nordeste, na região Norte, na região Sul, na região Sudeste, para pessoas mais jovens, para pessoas mais velhas, para pessoas brancas, para pessoas negras, para indígenas, para orientais, eu teria que perguntar para pessoas mais pobres e mais ricas, percebe? Eu teria que ter uma variação de quantidade, de local, etc, etc. Isso, gente, que eu estou pegando só a amostra. Eu poderia pegar vários outros elementos metodológicos para falar assim, mas eu não posso confiar nessa pesquisa.
Né? Você ia dizer facilmente para mim, imagina, não vai dar 80-20 na eleição, com base, não vou confiar que você perguntou para 10 pessoas no Salvador Shopping, não existe. Né? Então a gente tem problemas metodológicos vários, bem mais complicados do que esse exemplo que eu dei, que faz você não poder confiar na pesquisa. E aí qual que é a má notícia que eu tenho para dar para vocês? Que não existe um lugar que você vai e aqui só tem pesquisa boa. Você precisa aprender a ler a pesquisa. Você precisa aprender a separar o joio do trigo. Tá? Então e aí você precisa saber de pesquisa não para ser um pesquisador. Você precisa saber de pesquisa para consumir pesquisa para a tua prestação de serviço. Tá? Fala, eu vou ser terapeuta. Maravilha, você não precisa nunca fazer uma pesquisa na sua vida. Você não tem nenhuma obrigação. Mas se você quiser ser um terapeuta, trabalha baseado em evidência, você vai ter que aprender a consumir pesquisa clínica com crítica. Tá? E eu vou te falar, tá? Tem artigo ruim, problemático, tipo, no maior periódico de medicina no mundo, com fator de impacto absurdo, com autor famoso, tá? É do fulano de tal, não quer dizer nada, entendeu? Tá na revista tal, não quer dizer nada, entendeu? E assim por diante, tá bom? Então, a parte da melhor evidência é você ir aprendendo a consumir a literatura de pesquisa, entender de ensaio clínico randomizado, de revisão sistemática e meta-análise, de interpretação de dados. Isso vai um tempo, né? Vocês não aprendem nada disso na faculdade, eu também não aprendi, tá? Tem que aprender isso por fora, tá bom? Então essa é a melhor evidência disponível. O que é a perícia clínica? Lembra o próximo componente? A perícia clínica é o repertório especializado do terapeuta ou do profissional de saúde. Então, vamos pensar assim, ó. Eu hoje, com o meu conhecimento de metodologia, eu consigo ir na literatura e descobrir qual é a melhor intervenção de fisioterapia para torção no joelho. Eu consigo. Me dá 10 minutos que eu te respondo qual é. Mas eu não sei fazer. Não sei fazer. Eu não sei o que, entendeu? Eu não sei pegar no joelho, eu não sei apertar, eu não sei onde está o nervo, onde está o músculo, onde está o osso, não sei, entende? Eu não tenho esta competência clínica. Então eu sei consumir a melhor evidência, mas eu não sei executar. A mesma coisa é no nosso caso aqui. Você pode saber que a melhor evidência para um problema clínico é fazer X, mas você não sabe fazer X, tá? Então aqui entram várias competências do tipo formulação de caso, saber colocar objetivos de terapia. Falar para vocês, gente, 90% das pessoas que me procuram para supervisão particular, o problema é que os objetivos de terapia não estão claros. Tá? Relação terapêutica, como é que desenvolve, saber monitorar progresso, mensurar resultado do paciente e, naturalmente, executar técnicas. Tá? Você quer fazer uma exposição com prevenção de respostas para toque, você precisa saber executar, não é muito simples de fazer. Não sei se vocês já tiveram experiência, eu já tive essa experiência várias vezes, assim, do tipo, eu vejo uma receita na TV, assim, né, e eu sou bem nerd, então eu revejo 2, 3 vezes, faço anotações, se eu tenho alguma dúvida eu vejo outros vídeos no YouTube, e e puta, aprendo a receita, eu consigo vir aqui e dar uma aula sobre como faz aquele prato, assim, né? Aí chega sábado à noite, chamo uns amigos para vir em casa, vou fazer aquela receita, o que acontece? Tem que pedir pizza porque fudeu. Então, para quem toca algum instrumento musical, né, tipo, se eu falar para você que, tocar guitarra é muito fácil, é só você pôr a mão no lugar certo, com a força certa, no ritmo certo, é muito simples. Agora faz, né? Como é que você executa isso agora? Percebe? Não é tão simples assim, tá? Então aqui entra todas essas competências. Tá? E uma dessas competências é qual? Você saber interpretar a literatura de pesquisa. É saber ver se aquela literatura se adequa ao teu paciente. Então, por exemplo, eu tenho ali vários estudos com depressão. Tá? Putz, os pacientes, eles eram ali pessoas brancas de classe média de Nova York. Tá?
Ou talvez se eu for atender um brasileiro branco de São Paulo, tá fácil, assim, é a mesma coisa, assim, né? Tipo, tá a cultura americana, brasileira, mas mais ou menos a mesma pessoa, mais ou menos a mesma cara, assim. Agora, se eu vou atender uma pessoa que é uma pessoa trans, negra, que sofreu preconceito racial, que sofreu preconceito sexual, puta, cara, é outra coisa, é outra história. Entendeu? Existe ali uma etiologia da depressão que é diferente, os valores provavelmente são outros, o tipo de sofrimento é outro. E aí, bom, talvez eu vá precisar procurar estudos com essa população, ou talvez eu vá precisar aprender os mecanismos de transpor um tratamento que foi feito para pessoas brancas de classe média com pessoas trans, negras, pobres. Tá claro? Eu começo a precisar, transitar de outro jeito aqui. Isso tem a ver com perícia clínica. Beleza? E o terceiro componente diz respeito às particularidades do paciente. Então, do que eu estou falando aqui? Seus objetivos, crenças, valores, preferências, contexto social, cultural, econômico. Então, esse exemplo que eu acabei de dar aqui, né, já diz respeito a uma característica do paciente. Né? O sofrimento de uma pessoa homossexual é diferente de uma pessoa heterossexual na maioria dos casos, por exemplo. Né? Eu, como um homem cis, provavelmente nunca passei por coisas que vocês, mulheres, passam. Né? Sei lá, eu nunca tive medo de entrar num Uber e achar que o cara ia me estuprar. Provavelmente muitas de vocês já tiveram essa preocupação. Mas então, eu consigo conceber esse sofrimento, eu não consigo sentir ele em mim. Né? A experiência em si. Então, entender todas essas nuances de cada indivíduo. Certo? E aqui entra uma coisa bem importante, que é trazer o paciente para uma participação ativa no tratamento. Tá? Então, pela cara de vocês aqui, a maioria não tinha idade para ver isso. Eu não sei se vocês lembram ou ficaram sabendo disso. Mas uns 10, 15 anos atrás, o presidente Lula, ele foi diagnosticado com câncer de garganta. E quando ele foi diagnosticado com câncer de garganta, ele estava sendo atendido por um bambambam da oncologia em São Paulo. E não sei vocês, assim, mas quando alguém fala a palavra câncer, a primeira coisa que me vem à cabeça é, vou morrer, né? Quanto tempo eu tenho de vida, assim, né? E, geralmente, quando se fala em tratamento de câncer, é para aí que se olha, né? Tipo, esse tratamento salva a vida, quanto tempo a pessoa vive, tá? E aí o médico do Lula falou, Lula, assim, cara, a gente tem um tratamento 90% de chance de sucesso, teu câncer tá no começo, vamos que vamos, fica tranquilo, vamos fazer. Só que o médico explicou pro Lula o quê? Cara, esse tratamento, você tem que sempre, um bom profissional de saúde, sabe mostrar os prós e contras, o que se ganha, o que se perde, etc. E o cara falou pro Lula o seguinte, cara, não sei se ele chama o Lula de cara, né, mas talvez sim, talvez não for. Cara, tem uma questão aqui que é a seguinte, esse tratamento tem um risco, um X lá, de porcento, de você perder a voz. Tá? E o que o Lula diz? Não vou fazer. Eu prefiro morrer do que ficar sem voz. Eu sou um político, eu sem minha voz não sou ninguém. Não vou fazer. Né? E aí foi para um plano B, que tinha menos chance de cura, mas também detonava menos a voz. Tanto que, eu não sei aqui também quem já viu o Lula pré-pós isso, né? O Lula ficou com essa voz meio rouca, meio fraca, mas ele funciona, né? Ele discursa, ele debate e tal. Ele não perdeu a voz, ele teve a voz prejudicada, mas ele não perdeu a voz, né? E ele fez um tratamento menos eficaz para o câncer, mas com mais chance da voz preservar, e foi aí que aconteceu. Tá? Então, o que significa em termos de psicologia? Né? Significa você contar para o paciente quais são as opções que ele tem de tratamento. O que pode acontecer se ele não fizer nada? Quais são os dados de sucesso desse tipo de tratamento? Né? Então, o terapeuta morre de medo da pergunta que é: quanto tempo vai durar essa terapia? Né? Todo terapeuta fala, depende, veja bem, porque o processo depende de você. E, cara,
para algumas situações, essa pergunta tem uma resposta bem clara, assim, né? Tipo, ó, as pesquisas mostram que pessoas que vieram como você, fizeram esse tratamento, em 16 sessões tiveram 80% de sucesso. Entendeu? E, inclusive, eu acho que essa é uma informação importante do ponto de vista ético para o paciente ver se ele quer fazer do ponto de vista de estresse, de investimento pessoal e financeiro. Percebe? Talvez, se eu falar para você assim, ó, eu tenho um tratamento aqui que a pesquisa mostra que a chance de sucesso é 95%. Cara, talvez você junte todas as moedinhas, venda tudo que tem para gastar 30 mil. Se a chance é de 40%, talvez você nem queira fazer. Percebe? Então, essas informações são muito importantes, tá? Vou contar, e aí, gente, já abrindo um parênteses aqui, existe uma coisa perigosa que é quando a gente começa a gostar de estudar evidências e tal, é a gente não saber interpretar direito o artigo e confiar lá no resumo do autor, ou, por exemplo, consumir uma notícia da mídia tal. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que faz uns 20 anos isso, ou talvez mais, saiu um estudo que mostrou que tomar pílula anticoncepcional dobra o risco de trombose em mulheres, obviamente, né? De pílula anticoncepcional, tá? Dobra o risco de trombose. Quando você escuta uma notícia dessa, talvez você queira parar imediatamente de tomar a pílula. E foi isso que aconteceu. E você começou a ter um monte de mulher engravidando de maneira não desejada, um monte de aborto ilegal sendo feito, em países em que o aborto é legalizado, filas e filas e filas nas coisas do aborto, porque as mulheres pararam de tomar pílula por causa do risco de trombose e começaram a engravidar. O que faltaram explicar na interpretação dos dados é o seguinte, sei lá, Ellen, você toma uma pílula ou não? Não, imagina que você toma uma pílula, tá? A Luana toma uma pílula, tá? Imagina o seguinte, que a Luana, ela tem 30% de chance de ter uma trombose. Quando ela toma a pílula, ela passa a ter 60% de chance de ter uma trombose. Você tomaria a pílula, Luana? Mas vamos supor que fosse só para engravidar. De 30 para 60. Ficaria com o pé atrás. Talvez sim, talvez não. Perfeito. Agora, sabe qual que é o dado real? O dado real é que a base, o ponto de partida que uma mulher saudável tem para ter uma trombose é de 0,0123. Quando você dobra, você vai de 0,0200 alguma coisa. Percebe que dobrar o risco não significa absolutamente nada? Você continua na casa do 0,0 alguma coisa? Entendeu? Tipo, uma coisa assim, ó, eu tenho... eu falo assim pra vocês, ó, o meu tio morreu e eu vou ficar com 100% da herança dele. Eu fiquei rico ou fiquei pobre? Não dá pra saber, né? O que é 100% da herança? Talvez meu tio tivesse R$500 no banco. Eu herdei R$500. Agora, imagina que eu falo pra vocês assim, o meu tio morreu, vai dividir a herança em 12 pessoas, eu vou ficar com 7%. Só que você não sabe que meu tio era o dono do Banco Itaú e que 7% é igual a 100 milhões. Entendeu? É melhor herdar 100% que é R$500 ou herdar 7% que é 100 milhões, percebe? Então, nesse universo das evidências, você precisa aprender muito sobre interpretação, método, confiabilidade dos dados e assim por diante. Tá bom? Então, em resumo, a prática baseada em evidências é quando você faz a integração da melhor evidência disponível com a perícia clínica no contexto das particularidades desse paciente. O que inclui a sua individualidade, a sua subjetividade, etc, etc. Tá bom? O que
vocês acham? Eu falo mais ou vamos abrir para perguntas? Eu acho que dá para falar mais um pouquinho já. Tá bom. Tá bom. Então, o que eu acho que é importante vocês saberem agora, talvez seja um pouco do status atual da discussão de para onde essa coisa está indo, tá? Porque o que acontece? Essa parte dos tratamentos empiricamente sustentados começou na psicologia no comecinho dos anos 1990, tá? Com a identificação dos tratamentos empiricamente sustentados. E isso foi uma revolução na prática clínica e na pesquisa clínica, de certa forma, mas isso também trouxe vários problemas e discussões. Deixa eu explicar para vocês por quê. Quando se identificou os tratamentos empiricamente sustentados, a força-tarefa que fez isso colocou 3 condições. A primeira condição era que o tratamento estivesse bem descrito num protocolo, num manual de intervenção, tá? E muita gente morre de medo de protocolo porque acha que ele é uma espécie de receita de bolo. Entendeu? Ou você faz assim ou você está fazendo errado. E isso não é verdade, tá? O protocolo, ele serve para você ter estrutura daquela intervenção, saber quais são os seus componentes ativos, mas mais do que tudo, isso ser replicável, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que Ellen, eu tô dando supervisão para você, tá? Aí eu digo para você assim, ó, esse teu paciente precisa de um treino de habilidades sociais. Então você vai lá, faz um treino de habilidades sociais, semana que vem você me conta. Você sabe fazer treino de habilidades sociais? O que exatamente é um treino de habilidades sociais? Como é que faz? Você nunca fez. Você vai pegar um pouco da tua cabeça, assim, você vai ensinar como? Você vai dar regra, você vai pegar a cena de um filme e pedir para dizer como ele faria, você vai fazer um roleplay, mas de que habilidade social a gente está falando? Né? Porque habilidade social é muita coisa, tipo, é falar na hora de falar, né? Você ficar quieto demais pode ser estranho, se só você fala ali numa roda de conversa também pode ser estranho, você pode ser visto como chato e inadequado, é fazer contato visual, mas se você ficar fazendo contato visual assim com a pessoa, ela vai achar que você é um doido, não é? Então, como é que se ensina tudo isso, tá? E a dúvida é, como é que eu sei que o teu jeito de ensinar é melhor do que o jeito da Larissa? Que é melhor que o jeito da Ana Paula? Por que a gente deveria ensinar do teu jeito e não do meu? Tudo isso é pergunta de pesquisa. Então eu preciso ter um treino de habilidades sociais que seja replicável, que você consiga seguir, que eu consiga seguir, que a Ana consiga seguir. E por que isso é importante? Porque se eu estou pesquisando aquilo, eu quero ver se aquilo é útil ou não. Porque se eu estou ensinando terapeutas, eu preciso saber o que ensinar, como ensinar. Ou se eu estou prestando serviço, eu preciso saber o que eu estou fazendo, do que só uma improvisação ali meio que eu acho. Tá? Então o manual ele cumpre esta função de você ter uma intervenção replicável. E claro, ele vai ser adaptado paciente a paciente, tá? Eu posso ter um paciente que, sei lá, tem um pedaço do protocolo que nem faz sentido eu fazer, porque ele já tem aquele repertório. Pode ter um pedaço do protocolo que ele tem um déficit muito severo e que em vez de eu fazer 3 sessões daquilo como está previsto, eu vou fazer 8, porque eu preciso caprichar naquilo. Ele tem um outro problema ali que esse protocolo não prevê, mas um outro protocolo prevê e eu vou importar só aquele pedacinho na intervenção. Então, mas para eu começar a fazer essas adaptações dos protocolos, eu preciso manjar dos protocolos. Tá? Então, essa é uma coisa. Tá? A intervenção tinha que ser manualizada para ser considerado um tratamento empiricamente sustentado. Outra coisa foi a discussão de que precisaria ter um diagnóstico, tá? Então eu preciso ter terapia X para o problema Y. Fosse esse diagnóstico um diagnóstico do DSM, né? Tipo depressão maior, ansiedade generalizada, transtorno bipolar,
anorexia nervosa, seja um diagnóstico não do DSM, tipo síndrome do intestino irritável, enxaqueca, qualquer dor crônica, coisas assim, tá? E aí, se teve uma crítica que foi, mas e o paciente que não preenche nenhum diagnóstico? Você tem aquele paciente que assim, cara, eu tô indo na terapia porque, sei lá, meu casamento tá meio merda, eu tô na dúvida se eu fico nesse trabalho ou se eu tento uma mudança de carreira, eu já ganhei uma grana, não sei se eu me aposento ou se eu tento guardar mais uma grana, percebe? Assim, tipo, isso não, né? Eu amo meu marido, mas eu odeio minha sogra, não sei muito bem o que fazer com isso. São temas de terapia, assim. Eu queria render melhor nos estudos, não tem um diagnóstico disso, né? E você tem o paciente que bate na trave de um monte de diagnóstico, mas não fecha critério para nenhum. Ele quase tem dependência química, ele quase tem fobia social, mas se você levar os critérios a ferro e fogo, ele não preenche critério. E o principal problema, talvez, seja que, eu não sei se vocês sabem disso, isso é um dado também, que a comorbidade, ela é a regra, ela não é a exceção. Então, é mais comum você encontrar um paciente com 3, 4, 5 diagnósticos do que com um só. Tá? E aí a pergunta que vinha era, tá, então chega lá o paciente para mim. Como é que eu trato ele? Eu faço um manual por vez? O primeiro eu faço um manual de depressão, aí eu acabo, eu faço um manual de dependência química, aí eu acabo, eu faço um manual de transtorno do pânico. Tipo, isso seria bizarro, né? Como se as características de depressão, dependência química e pânico não tivessem influências mútuas aqui acontecendo, né? Como se eu estivesse tratando diagnósticos e não indivíduos, certo? E aí isso foi um problema por um tempo que se começaram a buscar soluções e tal. Então um critério era ter um manual, outro critério era ter um alvo diagnóstico, e o terceiro era, obviamente, que tivessem pesquisas de qualidade, em boa quantidade, assim, tá? E durante um tempo se acreditou que dava para trabalhar assim, e até que se começou a ter problemas, assim, né? Eu ia para o consultório, não conseguia fazer o manual direito, o paciente tinha múltiplos diagnósticos, o paciente vinha com queixas não diagnosticáveis e tal, e aí se começou a derivar dali em novas formas de avaliar o paciente, de intervir. Tá? Tanto você fazendo avaliações diagnósticas mais tradicionais, mas agora deixando de seguir protocolos, mas combinando componentes de intervenção. O que significa? Você abre um protocolo de qualquer transtorno psiquiátrico, sabe o que tem lá? Psicoeducação. Você abre um protocolo de qualquer transtorno psiquiátrico, sabe o que tem lá? Monitoramento do progresso. Você abre um protocolo de toque, TEPT, fobia, ansiedade generalizada, tem o que lá? Terapia de exposição. Um monte de protocolo tem reestruturação cognitiva. O que se começou a discutir? É melhor eu aprender a fazer psicoeducação do que eu dominar 100 protocolos? Não é melhor eu aprender a fazer terapia de exposição em vez de eu dominar 100 protocolos? Não é melhor eu aprender a fazer reestruturação cognitiva em vez de eu aprender 100 protocolos? Percebe? Então você começa a ter esses componentes sendo combinados e recombinados, e o que às vezes você vai precisar recorrer ao protocolo fechadinho são coisas que são muito características daquela intervenção, entendeu? Por exemplo, você vai atender anorexia nervosa, tem algumas coisas específicas ali que não vão estar nessas habilidades clínicas mais gerais. Se você vai atender personalidade borderline, vão ter algumas características ali que não vão estar nessas competências gerais. Dependência química, a mesma coisa. Mas dá para você, já, ao invés de partir de protocolos, partir desses componentes de intervenção mais abrangentes e que vão ser úteis para dezenas, centenas de casos, tá? Então é daqui que vão surgir as propostas tipo terapia baseada em processos, modelo transdiagnóstico de formulação de caso, protocolo transdiagnóstico unificado e coisas do tipo, e todas as discussões que vêm para tentar também substituir o DSM, tá? Tem vários modelos aí, RDoC, HiTop, Fator P, enfim, não vou entrar muito nessa discussão aqui.
tá? Então, essa é um pouco o caminho que as coisas estão tomando, ainda preliminares, ainda não temos grandes evidências dessa forma de trabalhar, e sabendo que isso não substitui o paradigma da prática baseada em evidências. O que se está discutindo nada mais é de qual é a melhor maneira de produzir evidência. Né? Tipo, organizar como os alvos da intervenção, descrever como as intervenções. Então tem muita gente que fala assim, a terapia baseada em processos vai superar a PBE. Não faz o menor sentido isso. A terapia baseada em processos vem exatamente para tentar refinar buracos ali que a prática baseada em evidências tem na parte da melhor evidência disponível desses tratamentos. Ficou claro isso? Sim? Então tá bom, agora eu vou abrir para as perguntas lá, vamos lá. Fiquem à vontade, vocês que estão aí, pessoal do chat. Bem, pode já começar? Pode. Bem, não sei se você perguntou para mim ou para a comissão, mas eu respondi. Tá respondido já. Bem, boa noite. Primeiramente, queria agradecer aí, né, pela aula muito boa. Obrigado. Eu tenho pouquíssimo contato, assim, com PBE, sou curioso, assim, de conhecer, e, assim, deu para aprender muita coisa hoje. Uma dúvida que eu tenho, eu queria saber, assim, o que as evidências dizem hoje em relação à ACT? Claro que aqui, assim, eu estou perguntando de forma genérica, você já falou que é sempre assim, evidência, tipo assim, digamos, a ACT é boa para quê exatamente, né? Não é falando dela no geral, mas assim, o que é que elas dizem assim? Ela é boa para determinada coisa, ela não é boa para outra, mas nesse sentido, assim. Tá. Cara, eu vou falar para você que a ACT tem tanta pesquisa clínica que às vezes é difícil de acompanhar. Eles têm muitos ensaios clínicos, assim, eles têm mais de 1000, tá? E eu não acho isso bom, eu acho isso péssimo. Porque, na verdade, quando a medicina começou com o movimento da medicina baseada em evidências, em 92, a premissa era que a gente precisava de menos pesquisa, o que é meio contraintuitivo, né? Como assim a gente precisa de menos pesquisa? A gente precisa de menos pesquisa e de pesquisa de melhor qualidade. Tá? Porque o que acontece, cara? 15, 10 ensaios clínicos randomizados bem feitos te dão uma resposta definitiva para uma coisa que às vezes você fica fazendo 50, 60 mal feito. Entendeu? Então o que acontece? A ACT tem muito ensaio clínico, mas até hoje eu não diria para você que ela deveria ser o tratamento de primeira escolha para nada, à exceção de dor crônica. Tá? Então, por exemplo, você pega assim, ACT para dependência química, tem tratamentos melhores. ACT para transtorno de personalidade, tem tratamentos melhores. Por outro lado, e isso é importante vocês entenderem, porque talvez vocês cheguem assim, então não vale a pena estudar ACT, né? Não é verdade, vale a pena. Por quê? Porque, por outro lado, os componentes centrais da ACT, eles são muito relevantes para a intervenção. Por exemplo, clarificação de valores, por exemplo, difusão cognitiva, por exemplo, as discussões de self, uso de metáforas, assim por diante, entendeu? E a gente tem algumas pesquisas de intervenções só nesses componentes, entendeu? Pega uma coisa ali, um protocolinho de 3, 4 sessões só sobre valores. Para luto também, Rafaela, obrigado. Para luto também. Também é útil. Então, você pegar para essas coisas, assim, entendeu? Agora, uma coisa que talvez saia um pouco dessa minha aula para vocês, que de certa forma eu estou falando para vocês uma coisa que vai na contramão do que vocês escutam na graduação, e que se você tivesse falado para mim 15 anos atrás, isso eu ia falar, esse cara tá viajando, não sabe o que tá falando, tá? Que é o quê? A gente aprende que a gente precisa escolher uma forma de trabalhar e atender todos os casos com essa forma de trabalhar. Hoje, para você fazer prática baseada em evidências, você não deveria fazer isso. A não ser que você restringisse a sua demanda. O que eu quero dizer com isso? Você fala assim para mim assim, eu só trabalho com terapia comportamental dialética.
se você só trabalhar com pacientes cujo problema número 1 é personalidade borderline e que tem eventualmente comorbidades de transtorno alimentar, dependência química, transtorno estresse pós-traumático, maravilha, você pode trabalhar só com isso, porque é o tratamento de primeira escolha. Então você fez um ambulatório, uma clínica que só atende esse tipo de problema, maravilha. Agora, se você tem um consultório, eu chamo de porta aberta, né, que você atende quase que todo tipo de coisa, assim, né, o paciente das 2 tem depressão, das 3 tem ansiedade, das 4 tem borderline, das 5 não sabe se quer casal comprar uma bicicleta, você precisa saber navegar entre métodos diferentes, entendeu? E essa lógica hoje, do jeito que está indo para você, na verdade, em vez de usar um protocolo fechado, usar componentes, aí funciona muito melhor. Porque agora eu olho para o meu paciente, eu não vejo mais, o cara tem depressão, tem que fazer esse protocolo aqui. Eu vejo o quê? Putz, o cara tem aqui uma rigidez de pensamento, tem que fazer reestruturação cognitiva. O cara tem um pensamento intrusivo incontrolável, que eu tenho que fazer difusão cognitiva. O cara tem uma dificuldade em expressar os seus desejos, eu vou pegar a habilidade de Germain da DBT, percebe? Eu começo a compor a minha intervenção com procedimentos bem descritos e replicáveis, mas totalmente individualizado para os problemas que ele tem, que a minha formulação de caso está me mostrando. É nessa direção que a prática baseada em evidências está indo hoje. Te responde? Sim. Sim. Eu vou fazer uma pergunta e vou ler 2 perguntas também. Eu vou começar com a minha. Você comentou, assim, ao longo da palestra, da conversa, que em alguns casos, né, chegam pacientes que são atravessados por algumas demandas sociais, né, demandas de identidade. Então, o fato de ser uma pessoa negra, de ser uma pessoa trans, e essas demandas, muitas vezes, elas não estão muito bem descritas na literatura quando a gente vai pensar sobre psicologia baseada em evidência. Então, existe essa lacuna, e aí é difícil conseguir conciliar os estudos, assim, que a gente tem da PBE com essas demandas que a gente não tem uma literatura muito bem definida. E o que fazer nesses casos, né? Mais ou menos, tá? Porque o que acontece? A gente tem tido agora cada vez mais literatura sobre isso. Então, por exemplo, a gente já tem hoje manual de terapia afirmativa, por exemplo. A gente já tem uns handbook dessa grossura. Lá nos meus destaques no Instagram, tá tudo printado lá, quem quiser ir lá ver depois. Gente, me segue no Instagram, eu posto todo dia sobre psicologia científica e PBE, tá? Então tem um destaque lá, que quando me perguntaram sobre LGBTQ+, tem handbook inteiro sobre isso, tá? Na literatura de competências multiculturais, você já tem, por exemplo, um manual inteiro só para lidar com a questão de raça, tá? Você já tem, por exemplo, um manual inteiro, isso um pouco mais no contexto norte-americano, de como lidar com a população latina, porque lá nos Estados Unidos, latino sofre muito preconceito também, né? Então, racial mesmo, assim, né? Então, você já tem, por exemplo, hoje, muito material sobre isso, de avaliação, como fazer, sabe, do's and don'ts, assim, tipo, o que você não deveria... como você não deveria manejar, por exemplo, uma queixa de racismo, né? Porque às vezes mais importante do como fazer é como não fazer, né? Tipo, muitas vezes tem isso. E os ensaios clínicos mais recentes, aí talvez dos últimos 5 anos, têm tido um enfoque grande na população minoritária, que é minoritária do ponto de vista só de pesquisa, né? Porque do ponto de vista populacional não é. Então, vocês estão familiarizados com a história do cara que escreveu o artigo da população weird? Já ouviram falar disso? Não? Weird é a palavra estranho em inglês, né? W-E-I-R-D. Só que é uma sigla. Então, essa sigla ele fez, que é para W de white,
o E, que é de educated. Então, basicamente, o que ele está dizendo assim, ó, isso ele nem está falando da pesquisa clínica, tá? Ele está falando de toda a pesquisa na psicologia. Ela teve como 90%, ele tem esse dado, 90% dos sujeitos, eles são brancos, de sociedades democráticas, escolarizados, de sociedades geralmente mais ricas, né, que é o R, e democráticas, se eu não me engano. Enfim, então é uma letra para cada coisa. O cara foi brilhante em conseguir fazer a palavra estranho nessa sigla, assim. E depois que esse cara publicou essa coisa, tipo assim, cara, é isso aí, ó. Western Educated Industrial Rich Democracies. Tá? Depois que esse cara publicou isso, os pesquisadores ficaram mais atentos. Então, hoje, por exemplo, você tem ensaio clínico só com negros. Você tem ensaio clínico só com trans. Por quê? Porque tem características ali do sofrimento psicológico intrínsecas à condição de ter sido alvo de algum tipo de discriminação, desigualdade, etc. Então, isso vem melhorando bastante, embora ainda esteja longe de ser o ideal. Tá? Muito, muito obrigada. Me respondeu super. E aí tem uma pergunta do chat. Dá para usar a FAP na prática clínica fazendo PBE ou ainda faltam pesquisas para que ela possa ser considerada um tratamento empiricamente sustentável? Tá, depende de algumas coisas, tá? Então, assim, ó, se você fizer FAP pura, tipo, você é um terapeuta FAP, não tem como você estar fazendo prática baseada em evidências, porque as evidências da FAP hoje não são conclusivas para nenhum quadro clínico, tá? Então, essa é uma coisa. Uma segunda coisa é a seguinte, você vai ter intervenções FAP em protocolos mais amplos. Então, mais ou menos o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó. Lembra da história da gripe? Na gripe, eu tomei limão, comi a vitamina C, comi cenoura, fiz um monte de coisa. Talvez, dentro de cenoura, limão, só limão cura. A cenoura, a vitamina C, vem junto, mas não serve para nada. O componente curativo é o limão. Então, por exemplo, dentro da DBT, que é um tratamento empiricamente sustentado para border, tem, trocentas técnicas lá. É como se tivesse limão, vitamina C, vitamina D, cenoura, abacate, chuchu, banho quente, cobertor duplo, tem 1 milhão de coisas ali. Um dos componentes dela é fazer um manejo FAP de alguns problemas de interação terapêutica. Tá ali no pacote. O quanto que aquilo é relevante ou não, teria que ir fazendo esses estudos de separando componentes. Que a FAP fez, que a ACT fez muito. Vamos estudar só valores, vamos estudar só difusão. E isso é legal pra cacete, assim, que você consegue ir identificando a importância só do componente. Dito isso, pode ser que uma escolha de você já, passou por outras coisas, a FAP parece ter uma coerência ali para aquilo, mas você já explorou alternativas de primeira escolha, aí talvez sim, entendeu? Mas de cara, assim, não, eu vou ser um terapeuta FAP, tá? Não. E essa pergunta me remete a uma coisa muito, muito, muito importante de falar, que é o seguinte. Existe uma questão em pesquisa que é a da plausibilidade, tá? Então, o que é plausibilidade? Plausibilidade é assim, ó. Se eu falar para vocês que ficar com essa xícara de café equilibrando na minha cabeça por 5 minutos sem deixar ela cair cura dor de cabeça. Isso é plausível? Não é plausível, né? Puta, o que será que ficar 5 minutos com o negócio lá de fora equilibrando vai curar a dor, tá lá dentro com os receptores? É zero plausível. Então, se eu mandar um projeto de pesquisa a FAPESP falando que eu quero verba para fazer essa pesquisa, os caras vão falar, meu, você tá doido, não tem nada a ver, não vamos botar dinheiro nisso. Porque não tem nem plausibilidade, certo? Agora, tem muitas coisas que têm plausibilidade, né? Então, essa substância aqui, ela
em rato, inibiu a serotonina, então isso fez não sei o que lá. Então, biologicamente, faz sentido que ela cure dor de cabeça. Sei lá, tô inventando aqui, tá? Então, vamos testar esse remédio humano, depois de testar a segurança, a toxicidade, né? Ainda assim, não sei se vocês sabem dessa informação, mas 90% das coisas que passam pela plausibilidade não confirmam na pesquisa clínica com humanos. Tá? É por isso, gente, que às vezes você vê assim, notícia na mídia, excesso de açúcar dá câncer no esôfago. Aí beleza. Aí você vai ler a pesquisa. A pesquisa foi feita com camundongo, que deram para ele, pro camundongo, o equivalente a um humano comer 1,5 kg de açúcar todo dia. Dá para você transpor isso? Então, puta, eu tomo muito açúcar no meu café, eu vou ter câncer de esôfago? Percebe? Até tem uma plausibilidade, mas o dado está muito longe, entendeu? Ainda. Então, por que eu estou falando isso? Porque a FAP é um negócio super plausível, mas pode não se confirmar clinicamente relevante, tá? E quando eu estou dizendo isso, eu acho bem importante a gente separar uma coisa que é a diferença entre ausência de evidência e evidência de ausência, tá? O que é ausência de evidência? Ausência de evidência é o seguinte: Tarcísio criou um método terapêutico, escreveu um manual altamente plausível. Tem ausência de evidência. Pode ser bom pra caramba, não sabemos. Pode ser um pouco bom, não sabemos. Pode ser inútil, não sabemos. Pode ser altamente prejudicial, não sabemos. Para mim, o status da FAP hoje é esse. Mas tem um monte de estudo. Tem, ainda muito insuficiente. Tá? Outra coisa é a evidência de ausência de efeito. Que, desculpa se alguém gosta, se eu vou ofender alguém, mas homeopatia. Tá? Homeopatia, nós temos os estudos, ela foi amplamente testada e ela não tem nenhum benefício. Ela não tem malefício também. Não tem nenhum benefício. Tá? Mas eu tomo e cura. Volta na parte que eu falei sobre confundidores, erros de percepção, que você vai entender por que você toma homeopatia e cura. Tá? Tipo, a gente tem várias observações clínicas, várias correlações. Vou dar um exemplo para vocês. Faz uns 5 anos que não passa um dia que eu não tomo café preto. Tomo café preto todo santo dia. Até hoje, eu não tive Covid. Nunca tive. Logo, tomar café preto previne Covid. Percebe? Como eu consigo derivar algumas... E é uma observação verdadeira. A observação de que eu não tive Covid é verdadeira. A observação do café também é verdadeira. Talvez se eu chamasse um cara da fisiologia, falasse isso para ele poderia ver se tem plausibilidade. Cafeína modula uma resposta autoimune, nananana. Poxa, talvez você tenha descoberto um treco aí, vamos fazer um ensaio clínico. Ou o cara da fisiologia vai falar, cara, não tem nada a ver, café não modula nada, nem nada a ver com isso, não tem por que testar um negócio desse. Percebe? Muito obrigada. E uma outra pergunta que tinha no chat é: você falou do TCC. Vejo o PICE fazendo curso de TCC, dizendo ser a maior abordagem para quase todos os transtornos mais recorrentes, que tem maior demanda na clínica. Como não ficar confusa com isso? Que foi na parte que você falou sobre algumas abordagens terem mais ou não evidências do que outras. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa. Apesar do que eu disse, a TCC de fato é a abordagem que tem mais evidências para mais problemas diferentes. Tá? Isso não quer dizer que a TCC deve ser usada em todos os casos. Isso não quer dizer que ela não possa um dia vir a ser superada. Tá? Mas isso também mas isso não torna a TCC sinônimo de PBE. Tá? Não torna. Beleza? Isso é uma coisa. Outra coisa é que
depende do uso que a pessoa faz para a palavra TCC. Geralmente, no Brasil, quando a gente fala em TCC, geralmente a gente está pensando na terapia do Aaron Beck, né? Mas, em outros contextos, especialmente fora do Brasil, se usa a palavra TCC como uma categoria. Então, não sei se na faculdade vocês têm algum professor que fala assim, as psicodinâmicas. O que é as psicodinâmicas? Freud, Jung, Lacan, Reich, Bion, talvez Erik Erikson, toda essa galera aí é psicodinâmicas, né? Enquanto que TCC seria TCC, TREC, ACT, DBT, Mindfulness, percebe? Tipo, que eles colocam meio que nesse universo, assim. Então, às vezes as pessoas falam assim, DBT, TCC, depende um pouco como você está perguntando, assim. Se você quer dizer que está nessa família, Por outro lado, é uma intervenção que dá muito menos ênfase na cognição do que dá a terapia do Aaron Beck, por exemplo, tá? E que neste novo jeito de formular caso... E, gente, quando eu tô falando novo jeito, é novo jeito mesmo, assim. Isso é uma coisa que tem, 3 anos de existência, assim. É moderno do moderno, assim, tá? É tipo, esse jeito de você fazer... eu formulo o caso, então eu vou fazer uma coisa aqui, essa intervenção cognitiva que é do Beck, pegar essa habilidade da DBT e usar essa metáfora da ACT de aceitação, tudo isso pensando na questão do cliente, esses muros começam a cair um pouco, assim, né? Tipo, eu tô fazendo ACT, DBT ou TCC, eu tô meio que misturando. Só que são coisas, do meu ponto de vista, misturáveis. Todas elas têm a preocupação com ciência, todas elas falam mais ou menos a mesma língua. Não é que você está misturando crença de Beck com complexo de Édipo. Isso não é misturável. Tá? E aí eu acho que Gabi pode falar também. Gabriela, está com uma levantada. Oi, gente. Conforme você foi falando, vai me dando mais um nó na cabeça, mas... eu tenho algumas dúvidas que eu acho que vão, enfim, servir para a gente enquanto liga mesmo e pensando em próximos passos. Então eu queria saber, por onde é que eu começo a ler um artigo científico? Acho que a gente que está na faculdade ainda tem muito uma dúvida de quanto de estatística eu preciso saber, quanto de desenho de pesquisa eu preciso saber, o que eu preciso saber de verdade para começar a entender artigos científicos. Tá. Gabriela, eu vou te dar uma resposta que vai parecer que eu tô querendo só vender peixe aqui, mas eu prometo que não é. Porque o que acontece, para você conseguir fazer isso, você precisa entender de epidemiologia, você precisa entender o que é validade interna, o que é validade externa, o que é alocação oculta, cegamento, randomização, análise por intenção de tratar, análise por grupo, por protocolo, como que se faz um grupo controle que presta, etc, etc, etc. E eu ensino isso tudo mastigadinho no Viver de Psicologia. Tem um curso inteiro sobre isso, tá? No Viver de Psicologia tem um curso inteirinho que eu ensino sobre interpretação estatística, que eu não falo de nenhuma fórmula. 0 fórmulas. De onde vem esse número? Você não vai saber de onde ele vem. Porque eu não quero ensinar fórmula, eu quero que você entenda o que o número significa, tá? Eu sou capaz de interpretar a estatística de qualquer artigo. Eu não sou capaz de rodar a estatística mais básica. Eu não sei fazer média, desvio padrão, mediana num número. Porque eu não faço isso. Eu não sou esse tipo de pesquisador, entende? Então você precisa dominar toda essa parte de epidemiologia clínica, interpretação estatística e tal. E aí, vendendo peixe, eu organizei de maneira didática tudo que eu aprendi didaticamente nesses cursos que tem lá no Viver de Psicologia, né? Então o Viver de Psicologia ele é um plano pedagógico que eu elaborei nos últimos 10 anos com toda a sequência do que você tem que ver, tá? Então, para você ter ideia, o primeiro curso é essa aula que eu dei aqui em 8 horas, super aprofundado, entendeu? O segundo curso, um curso de 8 horas, você aprendeu que é um ensaio clínico, para onde que você olha. Então, sei lá, vou te dar um exemplo, assim, tá? Quando eu vou ler uma pesquisa clínica, eu sigo alguns passos. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é ler o resumo do artigo para quê?
para ver se, tipo, sei lá, o artigo foi com criança e meu paciente é adulto, eu não estou procurando um trabalho com criança. Ou é uma intervenção que só dá para fazer dentro do hospital psiquiátrico. Puta, eu não estou no hospital psiquiátrico, eu estou no consultório online, né? Então eu começo por aí. Bom, beleza, tem a ver com o que eu quero fazer aqui. A segunda coisa que eu faço é ir lá para o resultado. Porque se o cara encontrou nada, não me adianta. Depois que eu vi que o resultado é útil, eu procuro por uma palavra que chama intention to treat. Existem 3 formas de analisar dados de estudo clínico. 2 estão erradas, uma está certa. A certa é intention to treat. Se o cara analisou os dados de outra forma, eu já abandonei o artigo. Não vou perder meu tempo. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho louça para lavar, eu tenho filho para criar, eu tenho guitarra para tocar, eu não vou perder meu tempo com um artigo que não vai me dizer nada. Entendeu? Fechou. A análise por intenção de tratar está correta. É isso, foi feito. Aí eu vou analisar o método do estudo passo a passo, para ver se eu posso confiar naquela pesquisa. Aí eu posso confiar, agora eu vou tentar transpor aquelas informações para o meu paciente. Entendeu? Aí só mais... Mas você precisa de todas essas habilidades, entendeu? Saber identificar o método, ver se os resultados são relevantes. Porque a gente tende a pensar, Gabriela, assim, funciona ou não funciona. E esse não é o jeito certo de pensar. O jeito certo de pensar é assim, ó. Eu preciso, sei lá, eu tô olhando para um programa de emagrecimento, certo? E para pacientes com obesidade mórbida. Por que eu quero que ele emagreça? Ele está em risco cardiovascular, ele está em risco de infarto, ele está pré-diabético. Se o cara emagrece de 150 quilos para 140 quilos, legal, né? Mas assim, ele continua em risco de diabetes, ele continua em risco cardiovascular, etc. Talvez não valha a pena investir tempo e dinheiro nessa intervenção. Se o cara vai de 150 quilos para 90 quilos, talvez valha a pena, porque ele saiu do risco de diabetes, ele saiu... Então, tem várias minúcias que você precisa aprender a interpretar no artigo. A diferença entre o SMD, que é o Standardized Mean Difference, o que esse número quer dizer, o que significa para a prática clínica, tem várias maneiras de analisar dado, razão de chances, enfim, você precisa entender tudo. É epidemiologia clínica, toda essa verborragia aqui. Ok, que mais? Calma, é parte 2, da parte da Rafaela do chat é mais 1, e tem Pedro na linha. Diga aí, professor. Ok. Pergunta assim... Uma pergunta feia, uma pergunta chata. Eu estava lendo, se eu não me engano, era a tese do senhor, em que o senhor fala sobre como a TCC ganhou espaço no mercado, realmente, investindo nesses ensaios randomizados antes mesmo que viesse a divisão 12 da AP, etc. Então, tenho pensado muito se não tem alguma coisa de estranho ou de errado na forma como a gente está coletando evidência em psicologia e em pesquisa clínica. Então, talvez, não sei, pensar numa psicologia baseada em evidências, baseada em processos. Investigar, ao invés de doenças, processos, um DSM baseado em processo. Você acha que a gente está muito longe disso, ou que sequer seria uma possibilidade? Ótimo. Eu não acho que a gente está muito longe disso, porque o DSM também é uma decepção para os psiquiatras. O DSM-5, que foi lançado em 2013, a promessa era que ia ser um manual não categórico, como ele ainda é, mas que ele seria um novo modelo dimensional, tá? Tanto é que, eu não sei se vocês sabem disso, mas o cara que foi o cabeça do DSM-4, tipo, o cara que liderou o DSM-4, quando saiu o 5, escreveu um livro destruindo o DSM, falando que o DSM era um lixo, tá? Então, a gente tem essa tendência, não só por psicólogo, mas também por psiquiatra. Mas eu sempre brinco, eu não sei se vocês têm um ditado do Winston Churchill que diz que a democracia é a pior forma de governo, só que ela é melhor do que todas as alternativas, né? Hoje eu olho para o DSM um pouco assim, sabe? Ele é o pior modelo diagnóstico que tem, mas ele ainda é melhor que as outras alternativas, assim. Então, eu acho que, por exemplo, a terapia baseada em processos,
O próprio modelo transdiagnóstico de formulação de caso, que é de 2014, já avançou muito nisso. Então, você olha para mecanismos que é, por exemplo, assim, ao invés de eu olhar para um diagnóstico, eu vou olhar para características, por exemplo, esse paciente ele tem perfeccionismo, déficits de regulação emocional e insensibilidade à incerteza. Né? Bom, talvez eu tenha que tratar a insensibilidade à incerteza. Insensibilidade e incerteza você vai achar onde? Na ansiedade social, na ansiedade generalizada, no toque, no perfeccionismo. A desregulação emocional você vai encontrar onde? No border, no bipolar, no TDAH, no transtorno explosivo intermitente, percebe? Então talvez faça mais sentido se olhar para essas categorias. Tudo isso está caminhando nessa direção, mas é uma coisa nova, entendeu? A gente ainda não tem dados assim, robustos, mas está caminhando nessa direção, sim. Tá? E essa discussão, Gabriela, desculpa te interromper, essa discussão de qual é a melhor maneira de fazer pesquisa, será que eu devia usar o modelo A, o modelo B, o diagnóstico, não? Isso, cara, é tipo o filé mignon da PBE, assim, entendeu? Isso é amplamente discutido e super importante, assim. O problema para mim nessa discussão é quando você vê as posturas extremas, assim. Tipo, o descer no lixo não serve para nada, entendeu? E tipo, cara, se for por aí, você vai negar direito à saúde da população, que o governo só paga se o cara tiver um diagnóstico, por exemplo, né? E também, putz, incentivar ali, tá, o que é bom, o que é ruim, o que a gente aprendeu fazendo isso, onde que a gente errou, como refinar. Então, essa é uma discussão super importante, assim, e que os psiquiatras top também participam e também criticam e também tem. Eu queria saber se está tudo bem para você. A gente já passou 8 minutos do tempo que a gente tinha pré-estabelecido e o pessoal está muito entusiasmado para fazer pergunta. Como é que vamos lá. Tranquilo, tá? Fala, Gabi. Pronto, sucesso. Então, vou aqui falar sobre a pergunta da Rafaela, tá no chat. Jean, então o futuro deve ser focar em cursos com tema de PBE, que integre tudo, do que só um TCC, DBT, ACT? É que, assim, ela tá perguntando pro macaco se ele quer banana, né, no caso aqui. Então, no caso, eu sou o macaco e ela tá me dando a banana para eu comer, assim. Então, sem dúvida nenhuma, assim. Agora, qual é a questão? Você aprender TCC, você aprender ACT, você aprender DBT, não é importante? É importante. É importante sim, porque muitas vezes você vai ter um paciente que você vai precisar fazer aquele modelo completo, certo? Além disso, essas terapias já te oferecem vários desses componentes de intervenção que você precisa aprender, tá? E muitas vezes você parte de um desses modelos como um ponto de partida e vai acrescentando outras coisas no meio. Não à toa que no Viver de Psicologia tem um curso de DBT, tem um curso de ACT, tem um curso de ativação comportamental, tem um curso de TCC. Não tem um curso de FAP porque não tem evidências. O dia que tiver, terá. Entendeu? Só um intervalo para propaganda, já passo a palavra para você, Pedro. O Viver de Psicologia, ele é plataforma de cursos ou ele é tipo streaming, tipo esses Psiflix da vida? Eu não sei se eu sei a diferença. Tipo, seria vinculado ao Hotmart? Como é que é? Não, ele é uma plataforma que você entra e você tem os módulos. O módulo é como se você tivesse no Netflix, assim, drama, comédia, seria suspense, porque aí é do meu projeto pedagógico, tipo módulo 1, módulo 2, módulo 3. E aí dentro de cada módulo você tem um curso. Então, por exemplo, o módulo de prática baseada em evidências tem o curso de PB na psicologia, o curso de metodologia, o curso de estatística, o curso de ciência, o curso de filosofia da ciência, o curso de é possível objetividade, neutralidade na PBE. Isso é o módulo 1. Aí o módulo 2 é o módulo de fundamentação teórica. Então tem conceitos básicos da análise do comportamento, psicopatologia, análise funcional, história da terapia comportamental, história da saúde mental.
Aí você tem um módulo de intervenção, você tem entrevista motivacional, e todos os componentes, né? Resolução de problemas, exposição, regulação emocional, valores. Você tem o módulo de abordagens, TCC, DBT, AST, você tem o módulo de questões temáticas, que é tipo sono, transtorno alimentar, essas coisas. Só que isso tem uma sequência, isso tem um desenho que é um algoritmo ali de vocês seguindo. Então é uma formação completa mesmo, assim, com começo, meio e fim. Tem atividade ao vivo. Nossa, sucesso. Passando para o Pedro, e essa é a nossa última pergunta. Tá bom. Bem, então, como eu falei, eu não entendo ainda nada de PBE, né? Estou começando a aprender, mas trazendo uma colocação que uma professora aqui do nosso curso, né, de psicologia fez, uma crítica, na verdade, à ACT, que ela disse que é muito eclética e aí meio que, de alguma forma, isso seria teoricamente ruim, porque, aí você está usando essa técnica, mas essa técnica só faz sentido à luz de uma teoria, aí você mistura isso com a outra, sabe? Foi uma crítica dela, eu estou aproveitando aqui a oportunidade para ouvir assim o que você tem a dizer. Perfeito. É um bom apontamento dela, e eu tenho algumas considerações. Assim. A primeira delas é que eu concordo parcialmente com a ideia de que a técnica só tem sentido à luz de uma teoria. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe o que é roleplay, ensaio comportamental? Roleplay, tipo, como se fosse uma encenação, assim. Isso. Então, por exemplo, você vai ter uma conversa difícil com o teu chefe, e no consultório eu vou fazer o teu chefe, e você vai ter que... A gente não vai falar como você vai falar com ele, você vai falar comigo como se eu fosse teu chefe. E eu posso, por exemplo, fazer uma versão light do teu chefe, fazer uma versão boa-humorada do teu chefe, como é que você reagiria, vamos tentar de novo, vamos ensaiar até que você esteja bem, tá? Preparado para isso. Essa é uma técnica amplamente usada por terapeutas comportamentais e cognitivo-comportamentais. Só que essa técnica, ela não foi criada aqui, ela foi criada no psicodrama e na gestalt terapia. Só que é uma técnica que faz muito sentido na teoria comportamental e na teoria cognitiva. Eu estou refinando o repertório, eu estou ensaiando esse repertório, estou experimentando consequências num ambiente seguro, eu estou tendo que variar meu comportamento, etc. Então, eu usar esta técnica não me torna um gestalt terapeuta ou qualquer coisa. Senão, assim, fico pensando, quem inventou a psicoterapia no setting terapêutico foi o Freud. Então, toda vez que eu ponho um paciente numa sala fechada, eu estou sendo psicanalista, entendeu? Acho que não, assim. Né? Eu poderia, por exemplo, pegar um paciente que, imagina uma mulher que tem várias fantasias sexuais, é sexualmente ativa, mas ela vive numa sociedade que criticou isso como isso é coisa de puta, isso é uma vagabunda, não sei o que lá. Então ela tem muita dificuldade de me contar isso, olhando pra mim, eu sendo homem, mas ela quer contar essas coisas pra mim. Eu poderia pedir pra ela deitar no divã e me contar essas coisas sem olhar pra mim. Isso não me torna um psicanalista. Tem um motivo muito claro do porquê eu estaria pedindo pra ela fazer isso e que faz muito sentido dentro da minha teoria. Então, um ecletismo técnico, ele é viável tranquilamente, do meu ponto de vista. Agora, um ecletismo teórico, essa é uma discussão enorme, assim, inclusive tem sido o tema que eu tenho mais estudado nos últimos tempos, e eu diria para você que existem pontes possíveis entre alguns conceitos teóricos e pontes não possíveis entre outros contextos teóricos, entendeu? Tipo, uma hora, o paciente tá reclamando, ora é por causa da história de reforçamento, ora é por causa da crença, ora é por causa do édipo mal resolvido. São conceitos que não se complementam, não se encostam, são coisas muito diferentes sobre a natureza humana mesmo, assim. Agora, há conceitos desenvolvidos em diferentes teorias que tem ali um ponto de conexão que sim, é super conversável, entendeu? Massa, obrigado. Imagina. Então é isso, né? Eu acho que a gente chega ao fim. Eu queria agradecer novamente a todo mundo que compareceu aqui hoje. Agradecer a você, Jean, por ter
aceitado. A aula foi espetacular, foi muito bom, muito produtivo, Obrigado. muito completo mesmo, assim. Acho que todo mundo saiu com uma coisa nova aprendida. E eu acho que, eu falo pelo pessoal aqui da Liga, que ter você com a gente aqui é o equivalente ao que as crianças sentem quando conhecem, por exemplo, o ídolo delas. Sabe? Obrigado. Na TV, na seleção, o Neymar jogando, e aí chega lá e conhece o Neymar. Acho que é isso que a gente está sentindo aqui. Pô, brigadão. Obrigado mesmo por ter aceitado. Obrigado a vocês e, de novo, parabéns pela iniciativa. Você está aqui 9h30 da noite estudando. É isso aí, vamos fazer o futuro da psicologia. Vamos sim. É isso, gente. Boa noite a todos. Bom fim de semana. Valeu, gente. Até mais. Boa noite, gente. Muito Tchau, obrigada. Tchau! Beijo, tchau, tchau. Valeu.